E eu quero já agradecer a presença de cada um de vocês, a atenção de vocês também por estarem aqui. O Thiago me falou que aqui nós temos síndico orgânico, tem síndico profissional, tem os patrocinadores também. Então a gente agradece imensamente o tempo de vocês, né? Porque nada mais valioso para nós hoje do que o tempo, né? Ele é extremamente importante. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, em nome do Habita Ranking, em nome também aqui do Sicredi, a gente agradece, viu, Daniel? Obrigado por vocês abrirem aqui a casa de vocês para receber todo esse time importante para falar de condomínios, né? E a gente sabe o quanto isso tem crescido cada vez mais. E esse espaço, esse momento, é justamente para a gente fazer uma conexão, né? Nós conectarmos aí experiências, nós conectarmos também oportunidade de trazer uma melhora cada vez mais nessa relação entre síndico, condôminos, nessa relação onde vocês vão construindo, né, dia após dia e com ferramentas importantes também para facilitar o dia a dia de vocês, tá bom? A gente agradece também essa parceria com o projeto Reclame Seu Condomínio, né, justamente nessa intenção de trazer conectividade, trazer essa troca de experiência aqui entre vocês também e esse network, né? A gente sabe que um telefone celular com muitos contatos vale muito, né? E a gente só consegue construir isso nesse momento que nós estamos proporcionando aqui junto com vocês, tá? A gente sabe que não é fácil ser síndico, não é fácil inovar nesse mercado, e é por isso que o Habita Ranking vem trazendo, em nome do Thiago aqui, toda essa inovação para vocês, né? Porque deixou de ser administrar um condomínio como há 10 anos atrás, ou melhor, não vou tão longe, há 5 anos atrás, não era da forma como é hoje. Hoje vocês têm cada vez mais moradores exigentes, que querem transparência, que querem essa comunicação, e para vocês que vão gerir tudo isso, vocês precisam de empresas sérias, competentes, né? E nada melhor do que isso, do que, de fato, falar o português bem claro aqui, peneirar os bons síndicos, né? Trazer essa transparência que eu acho que estava faltando no mercado hoje, que é justamente do síndico ser avaliado pelos próprios condôminos, né? Porque, e como é que um outro condomínio vai ficar sabendo se você está exercendo um bom trabalho ou não? Nada melhor hoje do que o celular, né? A gente está conectado com o mundo diretamente aqui, e é por isso também que o Habita Ranking vem para discutir esses temas e trazer essa ferramenta que é o Reclame Seu Condomínio, que é justamente para mostrar aqueles que estão indo bem e aqueles que precisam melhorar. E eu acho que isso também serve como uma ferramenta importante para vocês melhorarem cada vez mais, né? Aí, claro, né, Thiago, vai ter aqueles que não vão gostar muito dessa ideia, mas isso faz parte do jogo, né? Isso faz parte. Isso vem para justamente dar mais credibilidade para vocês e dar mais confiança para os moradores, para as empresas que querem fazer um trabalho sério com vocês, que querem realmente fazer um trabalho que vai impactar a vida das pessoas, né? Porque quando vocês estão lá dentro, vocês estão lidando com vidas e com pessoas. Então isso é fundamental para que vocês entendam. Eu adquiri o meu apartamento. Quando eu adquiri meu apartamento, foi a realização de um sonho. E eu jamais gostaria de ver esse sonho meu sendo frustrado, com um condomínio mal gerido, com um síndico que não tem responsabilidade, com um síndico que não é transparente, com uma empresa que não presta um bom serviço. Porque senão coloca todo o meu sonho por água abaixo, né? Então, parabéns para vocês que são corajosos aí de estarem nesse meio. Não é fácil, né, lidar aí com as mais diversas personalidades e situações do dia a dia, tá bom? Bom, hoje nós vamos ter então aqui, o Daniel vai falar um pouco aqui do espaço do Sicredi, o Sicredi que é uma baita ferramenta para ajudar vocês também, né, na gestão do negócio, de colocar o dinheiro do condomínio de vocês nas mãos de quem vai ajudar, e como diz o Sicredi, quem coopera cresce, né? Eu sou cooperado do Sicredi já tem um bom tempo. E de fato, e vai crescendo lá, né? Quanto mais você coloca, mais cresce. Isso é bom, tá? Também o PH também, né? É isso?
PH vai estar aqui com a gente, Paulo PH vai falar com vocês também, está aqui comigo, vai ter uma palestra muito interessante para vocês também, envolvendo esse meio, e eu tenho certeza que daqui vocês vão sair daqui muito melhores do que vocês entraram na troca de experiência, tá? É uma tarde de conhecimento, de vocês trocarem ideias, opinar, e eu vou falar, e suguem ao máximo que vocês puderem de todas as pessoas que passarem aqui, que estiverem aqui na frente, trazendo um pouco desse conhecimento para vocês aí, tá bom? Mais alguma coisa, seu Thiago? É isso? Então tá bom. Gente, infelizmente hoje eu não posso ficar aqui o evento todo com vocês, quero convidar aqui o Daniel, eu tenho um outro evento ainda para fazer no interior do estado, mas eu fiz questão, viu, Thiago, de estar aqui porque eu sei do tamanho do que é esse projeto que você traz para Campo Grande. Incomoda, eu sei que incomoda, né, algumas pessoas, mas isso faz parte do processo. E eu, enquanto morador e não síndico, eu acho que eu não vou ter coragem de ser síndico, não, porque não é fácil. É mais fácil tacar pedra, né, do que ser a vidraça. Mas quando você me apresentou a ideia e o projeto, eu comprei na hora porque a ideia, porque eu vi que aquilo de fato vai mudar a vida de muita gente, né? E a gente vai levando essa informação para todos os condomínios aí, tá bom? Uma ótima tarde para vocês. Obrigado, Daniel, tá contigo. Obrigado. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos muito felizes em recebê-los aqui. Vocês estão na Cooperativa Sicredi, tá? Uma instituição financeira cooperativa que existe há mais de 120 anos, gente. E é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. É uma cooperativa que trabalha com uma sistemática, com soluções que agregam benefícios para o sócio. Quem abre conta na cooperativa é um sócio, um associado, seja pessoa física, pessoa jurídica, para a própria cooperativa e para a comunidade na qual estamos inseridos, tá? E um condomínio, ele é a comunidade na qual vocês estão inseridos, né? E outras pessoas se inserem, né, no seu universo ali. Então, a cooperativa tem muitas soluções, a gente tem mais de 300 soluções para trabalhar a saúde financeira dos nossos sócios. E é isso que a gente deixa à disposição de vocês, tá? Nós temos hoje a presença do nosso gerente de investimento, Gustavo, aqui. Temos a presença do nosso gerente de empresas, Tainara, tá? Que estão conversando com vocês de uma maneira natural, sem atrapalhar o movimento do podcast, tá? E é um prazer para a gente recebê-los aqui. Vocês estão hoje na casa de investimento da cooperativa, tá? Esse escritório de investimento da cooperativa, ele é um dos poucos que existem no Brasil, tá? A Cooperativa Sicredi União criou, foi uma das pioneiras desse tipo de trabalho estruturado para atender os nossos investidores também. Temos especialistas no time aqui que têm certificações até que são certificadas, né, fora do nosso país. Então, pessoas extremamente gabaritadas para conduzir o patrimônio de vocês, do condomínio, de pessoas da família, etc. Tá? A gente vai liberar um pequeno vídeo que faz a apresentação estruturada do nosso escritório, que é o local que vocês estão aqui hoje participando disso. Tá? Quero agradecer a parceria com a Bita Ranking e com o Reclame Seu Condomínio. Tá? Um trabalho extremamente visionário de transparência, que é o que os condomínios precisam, né? Que todos nós precisamos, na verdade. Tá bom? Deixo com vocês o vídeo aqui e, em seguida, a gente passa o microfone para o PH. Seja bem-vindo. Este é o nosso escritório de investimentos, um novo espaço dedicado a cuidar do seu futuro financeiro, com o peso de uma marca avaliada pelas 3 principais agências de classificação de risco do mundo. Aqui, conectamos solidez e excelência com o que é de mais importante: você. Com mais de 120 anos de história e mais de 300 bilhões de reais em recursos administrados, nosso portfólio de investimentos é amplo, com opções diversificadas em renda fixa e renda variável, previdência privada e fundo de investimentos, com a garantia do fundo garantidor. No Sicredi, temos um time de especialistas certificados que vai além, com um atendimento próximo e descomplicado e o compromisso de oferecer planos personalizados.
recomendações que atendem interesses exclusivos do associado. Tudo isso com a experiência de negociar diversos ativos financeiros de forma rápida e fácil pelo home broker do Sicredi. Investir com quem te conhece de verdade. Junte-se a mais de 100 mil associados em Campo Grande. Então, em nome do Sicredi, desejo que vocês sejam muito bem-vindos e aproveitem essa tarde muito instrutiva. Boa tarde, meus caros e caras. Satisfação estar aqui. Primeiro, eu quero agradecer a essa brilhante casa que cede aqui hoje, abre as portas para a gente, tá? Todo o segmento condominial está aqui presente. Uma bonita casa, parabéns. A Bita Ranking, na pessoa do Thiago, quero agradecer também a oportunidade de estar aqui presente, poder compartilhar um pouquinho do conhecimento e também absorver muito aí através de networking, tá? E todos os parceiros, clientes que aqui a gente tem também, todo mundo do segmento condominial, que é esse elo dessa engrenagem que a gente vai cada vez mais alavancar e valorizar o nosso mercado. Quem já esteve em algum momento em que eu estou à frente do palco, dando treinamento, alguma palestra, alguma aula, eu falo que a gente tem que buscar sempre valorização. E nesse momento aqui eu vejo também que temos aqui concorrentes, mas a gente fala que é amigo, a gente não tem aqui inimigo. E a gente tem que sempre buscar o melhor para a nossa classe, para o nosso mercado, para a nossa cidade e o nosso estado. Cadê meu caro? Tá a apresentação? Bom, vamos lá. Gestão de ação sustentabilidade com propósito, né? Quero aqui trazer um pouquinho do conhecimento, trazer boas práticas para vocês. Depois eu vou falar de um projeto que a gente está começando aí, está saindo de um embriãozinho para caminhar, sair, de engatinhar e ter suas pernas próprias aí. O que a gente vê no nosso mercado aqui, o Campo Grandense é um pouco com o pé atrás das coisas e sempre demora. Vamos ver em outros mercados o que vai acontecer. Depois que der tudo certo, a gente coloca em prática, tá? Mas o que eu venho falar hoje de sustentabilidade é muito mais do que ter placa solar nos condomínios. É muito mais do que ter um reservatório de água nos condomínios aí, tá? Mas a gente vai falar disso também, e isso é muito importante, tá? 5 pilares para reduzir... Volta lá, meu cara, um pouquinho. 5 pilares para reduzir 30% do custo e formar gerações conscientes. Tomara que, a partir de hoje, cada um aqui carregue consigo pelo menos um pouquinho, que esse 30% daqui a um pouco vai gerar 50%, quem sabe 80% aí nas entregas de cada um à frente do seu mercado em que atua, tá? 30% às vezes parece que é muito, para muitos até pouco, tá? A gente já começa a ver aqui alguns clientes que estão adotando algumas práticas de sustentabilidade na gestão e esse 30% ele é até pequeno, tá? Esse ano, quando a gente fala, agora muitos aí, principalmente administradores, síndicos aí, estamos passando, agora que estamos tomando um fôlego um pouquinho após as previsões orçamentárias, né? E aí agora começa também aquela situação, poxa, agora aumentou, a gente teve a assembleia, mas quando foi agora no mês de abril, começou a aumentar as taxas aí. E aí a gente começa a perceber que esses 30% é que faz um diferencial danado. Tem um condomínio lá na carteira de cliente que, com a redução com base na água e alguns processos de gestão, isso aí favoreceu muito a taxa de condomínio, tá? Muito mesmo. E aí um condomínio de médio e alto padrão, que aí conseguiu, ali nos seus espaços, que tem ali a alocação no salão de festas, junto com uma piscina, a gente conseguiu reduzir e não aumentar tanto a taxa de condomínio, tá? Pode passar, meu caro. E o que é sustentabilidade? Tá? Aqui é uma visão genérica, mas o que a gente fala desse termo comprido, mas nada mais é do que a gente usar, usufruir hoje, mantendo riqueza, conseguindo os nossos lucros, tendo aí à frente as nossas atividades econômicas, mas que as gerações futuras também possam usufruir. Se a gente não cuidar do bem, do patrimônio, não tendo estabelecido processos aí, a gente não vai ter. E eu vejo em muitas gestões que a gente só pensa hoje. É muito passado. A gente vive amassando um pouquinho o barro, mas não pensa no futuro dos condomínios. Tá? É um CNPJ,
Pode ser que não tenha o lucro ali, mas a gente tem que estimar que ele vai gerar muita riqueza ainda para a geração futura, que os patrimônios, para esses filhos de moradores que tem hoje, eles vão usufruir no futuro. Tá? E a gente também não cuida desses filhos. Eles são os futuros pagadores de taxa de condomínio. E a gente não está cuidando deles lá. Pode passar, meu caro? E aí a sustentabilidade agora versus eleição de síndico ou síndica, tá? É uma equiparação, nada mais é do que legado, senhoras e senhores. Tá? Porque eleição você ganha com promessa, legado você constrói com entrega. Quem aqui está deixando legado à frente das suas gestões? Quem aqui está pensando só no seu próximo 1 ano, 2 anos de eleição? Por que a gente não pensa em legado? Esse rastro que a gente vai deixar aí na nossa caminhada, positivo, e aí pensar que lá no futuro, os filhos, os pais das mães que a gente está cuidando desses patrimônios, eles vão lembrar da gente votando. Então, quando a gente falar de reeleição, a gente vai falar com muito êxito. Não é reeleição do ano passado, dos 2 anos atrás, mas sim de 10, 15, 20 anos. Tá? Mas é a reeleição tendo gente competindo lá. E você vai ser lembrado por ter bons resultados, resultados de boas práticas. Tá? Então, nada mais é do que o legado. Pode passar. Mas no condomínio, o que é sustentabilidade? A gente tem que pensar nesse plano de gestão, pensar no futuro e não só hoje. Então, no quadrante da gestão, é o equilíbrio entre dinheiro, gente e o futuro. Não é pensar no ontem. Não é pensar na gestão passada que não foi legal e a partir de agora eu assumir e aí eu quero apontar o dedo. Vamos sair dessa esfera de reclamação, do que a gente vê muito aí na prática, porque não é possível que só eu que vejo isso aqui, quando a gente pega, assume um condomínio e fica pensando no passado. Qual é o plano de gestão? Quais são os procedimentos operacionais quando a gente assume aquele condomínio e estabelece a partir de então? Tá? Propósito, transforma vizinho em comunidade. Quando a gente adota que a gente vai ter propósito, não tem vizinho. Porque vizinho, tanto é coisa boa ou ruim. Eu brinco com meu vizinho porque faz barulho, mas não, eu só olho o meu vizinho de casa, de porta, de corredor, e a gente pensa na comunidade. Será que eu só reclamo ou eu também estou trazendo barulho para os outros? Então, essa é a comunidade. Processo evita desperdício antes dele acontecer. A gente vai falar aqui de automação, a IoT, que é a internet das coisas. A gente não precisa ficar lá acompanhando cada processo, cada detalhe, mas vai me avisar. Eu tenho automação que ela avisa antes de acontecer. Educação que forma morador e não é só multar. A gente vê muitas gestões que têm aquela preocupação, só multar, advertência, e aí a reincidência, e a educação. O que a gente está fazendo com a educação? A gente reclama muito, né? Aí nas ruas, cadê o pardalzinho que está vendo a gente correr demais? A fábrica de multas. E nos nossos condomínios? Será que não está acontecendo igual? Porque a educação muda, conhecimento, proliferar isso aí. Tá? Se está difícil hoje com os moradores, os mais o pai e a mãe, os tradicionais aí, vamos pensar nos moradores, os futuros. Vamos começar a cuidar disso aí. Educação. Vamos pensar que essas pessoas elas vão crescer sabendo do que é viver em condomínio, viver em comunidade. Pode passar, meu caro? 5 pilares da sustentabilidade dos condomínios. A gente podia estabelecer mais, e aí eu trouxe aqui para a gente não aprofundar tanto aqui, a gente tem 20 minutinhos aí para falar. Primeiro, gestão, sustentabilidade administrativa. Opa, a gente saiu agora um pouco de placa, guardar água, tá? Sustentabilidade, processos. Sua gestão tem processos de gestão? Tem um plano de ação lá na parte administrativa? Como que é? Tem mapeamento de processo? Tarefas? Fluxograma? Organograma estabelecido dentro do condomínio? A gente não vê muito isso aí acontecer. E aí, quando a gente pega aí, quem é um pouquinho mais da administração, de processos gerenciais, a gente fica meio perdido. Quem que é o tomador de decisão no condomínio? Nem as pessoas sabem. Eu vejo também a comunicação. Quando a gente fala de processos administrativos, gestão, sustentabilidade, a gente estabelecer quem pode falar com quem, inclusive. Tá? Educação. Educação condominial com foco na cultura. Qual é a cultura que temos no condomínio?
E eu falo também para algumas mentorias aí que eu tenho, que a gente dá treinamento. Será que todo condomínio é para mim? Será que eu não preciso também traçar, identificar, segmentar? Porque nem tudo é para mim. Quem sabe a cultura daquele condomínio não é do jeito que eu estou acostumado. Lá não vou conseguir implementar os meus procedimentos, meu plano de gestão. Engajamento, integração de pessoas e comunidade. É a sinergia. É muito mais do que esses food trucks que a gente está levando, que é o dia da pizza, do que é o dia do lanche. Tá? É integrar essas pessoas para viver em comunidade. E a gente só vê o quê? Está até difícil de ter quórum para alterar regimento interno, convenção. Tem muita gente que entra no condomínio e nem sabe o que é regimento interno e convenção. As associações aí, vamos lá, vamos usar só para um clube. E a gente tem que cuidar esse ir e vir das pessoas. É através desse engajamento que a gente vai conseguir. Tá? Recursos, a capacitação de pessoas, gestão e inovação. Como que está síndico e síndica? Eu ia até comentar aqui, quando eu falar síndico e síndica, vamos falar em gestor condominial. Porque aqui nós temos empresas dos diversos segmentos, e isso cabe também. Mas, nesse momento, síndico e síndica, qual foi o último dia? Parar agora aqui para a gente refletir qual foi o último momento que foi lá na portaria, saber como está a sua portaria. Como está aquele ambiente de trabalho. Como que está? Será que tem um papelzinho lá para ele escrever? Tem uma caneta? Está arejado aquele ambiente? Muitas vezes a gente vê, pede, exige, e nem sabe como está aquele ambiente de trabalho. Tá? E a gestão e inovação. Como que está? Tem conversado, tem treinado esses colaboradores? O pessoal da limpeza também é um comunicador ativo da sua gestão dentro do condomínio. Tá? A gente vê muito chegar para uma assembleia, quando a gente passa na portaria, a pessoa fala assim, estou vindo para uma assembleia. Assembleia? Não sei o que está acontecendo aqui, não sei o que é. O pessoal da limpeza acaba o trabalho e fica dentro do condomínio. E ele fica falando, às vezes, da gestão. Tenho comentado muito, será que essa jornada de trabalho não é melhor ajustar ela para que o colaborador fique lá, trabalhando e labutando, do que conversando? O que ele está fazendo nesse ambiente de trabalho? Ele está falando bem da gestão ou não? Então, são os cuidados que a gente tem que ter e também na inovação. E, por último, pilar, pode voltar, meu caro, um pouquinho? É a excelência. Tá? E aí, eu falo que contra números, fatos, a gente não tem o que argumentar. Números não mentem. Tá? A matemática sempre vai ser 1 mais 1 vai ser 2, não vai mentir. E o que a gente, pelo menos, viu há um tempo atrás, aí, eu falo que até a pandemia ela foi um divisor de águas. As pessoas eram um pouquinho mágicas, né? Conseguia fazer muita coisa, mudava aqui e ali, e pós a pandemia, parece que é um marco aí, as coisas começaram a ficar complicadas com relação a isso. A gente não consegue muito desconto, eu não consigo alterar aqui ou ali, e aí, contra números, a gente não mente. Tá? Às vezes, a gente caminha para um lado político, estratégico, consegue na fala mudar alguma coisa, mas números não. O balancete, a prestação de contas, ela vai ser sempre aquilo. Não adianta maquiar, e se maquiar, tem uma auditoria depois que vai pegar. Tá? Passa, meu caro. E aí a gente vê muito aí, tá? Eu acredito que tem gente aqui que vende placa solar e tal. Eu vou falar algumas coisas aqui, mas nada contra isso. É muito importante, mas é o primeiro passo. Tá? Mas o síndico verde, ele chega lá e coloca, disponibiliza foto, rede social, status, e aí, que bonito. Só que ele recebe a perguntinha lá. E a conta de água que só aumenta. Cadê o treinamento de zelador, de colaboradores que foi falado lá naquela eleição para a gente? Porque está tudo bonito na foto. E a placa solar agora não adianta mais, porque colocou a placa, economizou um pouquinho, mas colocou mais coisas lá que consomem ela. Então, foi estabelecido uma estratégia, um plano para aquilo dali, e a gente aumentou agora. A gente vem agora numa demanda de carregamento de carro elétrico. E agora? Colocamos a mais? Provavelmente não. A gente só colocou. Tá? Então, sem processo, a placa é só telha cara. Desculpe dizer isso. Mas senão a gente vai ficar doido. Começar a atender, escutar morador com as suas demandas, mas a gente estabelecer um plano de trabalho para aquilo dali.
Tecnologia sozinha não educa, gente. Ah, eu vou colocar automação, eu coloquei aplicativo, a administradora colocou lá. Só colocar não adianta. A gente tem que treinar. Experiência educa. E a gente pode estabelecer um monte de situação, que eu vou falar depois da Coca, a gente pode falar método Disney, tá? Que a gente vê o que é experiência. A gente está levando isso para o morador. Às vezes a gente só impõe, mas não mostra para ele como vai ser a vida dele ali, ele utilizando aquilo dali. Olha só, vem cá. Vamos pegar aqui, não a amostragem do condomínio inteiro. A gente tem na carteira lá 832 apartamentos, alguns condomínios de 5, 6, 10, 12, 13 casas. Precisamos pegar todo o contexto. Pega um pouco, por amostragem. A gente vai trabalhando por blocos. Tá? Leva à questão dessa experiência. Tá? É a educação. É a gente começar a trabalhar um pouquinho no conhecimento. E vamos parar de reclamar. Tá? Placa economiza luz. Propósito economiza o condomínio. Qual é o propósito? A gente está vendo aí, só esse ano, tá, minha equipe aqui, acho que não deixa eu mentir, que tem umas 3 ou 4 demandas, 5 aí, está em aberto, discutindo carregamento de carro elétrico, tá? Mas e aí? Ah, porque o morador quer. Ah, eu vou pegar e eu vou colocar lá na minha garagem, na minha cobertura, a placa solar e o carregamento de carro elétrico e pode me multar. E o que a gente está fazendo? Coloca que eu vou multar. Vamos ver. A gente começou birra. Tá? E um tempo atrás, a gente teve uma crescente com relação também às bicicletas elétricas. As pessoas esticavam extensão, que passavam por um corredor. Acalmou. Só que a gente passou na dor e a gente não aprendeu ainda. A gente precisa ter um plano, uma estrutura. Eu já falei em alguns eventos aí. Cadê o nosso PDI, um plano institucional, um plano de desenvolvimento? A gente não vê acontecer. A gente tem um monte de forma de trabalhar, mas não coloca em prática. Mas reclamamos. Tá? E eu espero que, a partir de hoje, a gente consiga minimizar um pouquinho esse impacto. Pode passar, meu caro? E aí, o primeiro pilar, sustentabilidade administrativa, essa gestão global. Processos. Não pense em processos, pessoal que é um pouco mais da área jurídica, não é processo lá jurídico, mas sim o estabelecimento de cada passo. O que a gente tem que fazer? Estabelecer esse mapeamento de processos, quem faz o quê? A gente vai lá depois para um fluxograma, cada tarefa que compõe aquilo dali, estabeleceu lá para deixar claro. Esse dia a gente estava conversando, né, Anderson? O óbvio precisa ser dito. Para a gente é claro. Vou colocar até na figura do dono aqui de uma administradora, Rudimar, que a gente precisa, às vezes, deixar muito mais claro. E eu levanto o braço aqui e falo que eu também sou culpado. A gente precisa ser um pouquinho da bolha de reclamação, eu falo muito disso para a minha equipe lá. Saímos da reclamação para trazer solução. É isso que a gente precisa nos condomínios também. E o óbvio precisa ser dito. E a gente não vê isso. É zelador que não sabe o que tem que fazer, ele acha que é jardineiro, ele acha que tem que ficar conversando. O pessoal da limpeza também, eles não sabem, vai ser hoje, mas vai para outro local, depois muda. E às vezes para você está claro, mas não foi dito. Que dia que parou para sentar para uma reuniãozinha de alinhamento? Saber o que tem acontecido. Então, isso aqui é tudo que a gente vai falar de processos. Tá? Digitalizar, tá? Para não desperdiçar. Cada resma é árvore morta e desculpa para o inadimplente. O inadimplente ele sempre vai reclamar, ele sempre vai falar. Não chegou, não veio por e-mail, veio no spam. Vamos lá, gente, hoje a gente tem DDA. Ah, mas tudo bem, às vezes não aparece lá no condomínio, a taxa de condomínio, mas a gente sabe que precisa pagar. Se a gente trabalhar com a conscientização, está vencendo a taxa, receberam. Olha só, gente, isso é comunicação. Comunicação eu sempre falo, quem trabalha muito comigo sabe, é o sangue que corre na veia. Sem ele, não acontece. Comunicação é isso também. A gente pode traçar as melhores estratégias. Se a gente não tiver a comunicação clara, ela não acontece. É um primeiro passo. A gente coloca a estratégia, quem que vai executar, quem sabe não dá certo isso aí, não sou só eu que idealizo coisas e acaba não acontecendo por conta de pessoas. A gente altera depois, ajusta, traz conhecimento, mas a primeira coisa é comunicação. Compra inteligente. Um sensor de R$200 te salva de uma bomba de 8 mil. O que prefere? Mas é difícil porque a minha previsão orçamentária não sobra. Não foi aprovado o aumento lá no começo do ano. Mas a gente não fala isso. Não aborda de fato. Não sei se é só na minha carteira ou a minha experiência que eu vejo o síndico com medo de levar para a Assembleia. Com receio.
Mas o morador, vamos lembrar do que eu disse, o óbvio precisa ser dito. Vamos levar. É só convocar uma assembleia. Faz reunião, gente. Estou falando para síndicos aí que eles não estão fazendo reunião. O morador não está sabendo de coisas. Às vezes a gente carrega sozinho. Paulo, é muito fácil chegar aqui na frente e falar, uma sexta-feira, 2 e pouco, 3 horas da tarde, isso aí. Ar-condicionado, mas lá na ponta a gente está na pressão. Mas fala. Começa a adotar isso aí, gente. Outro dia eu peguei numa mentoria, falei ali para esses mentorados ali, quantas horas de trabalho você tem? E eu estou vendo o síndico trabalhar até 10, 11 horas, meia-noite, 1 hora. Eu vejo nos nossos grupos lá, nos nossos canais de comunicação, síndico mandando 2 e pouco, 3 horas da manhã, nota fiscal, gente. Ô, MacGyver, ó, quase que levantou os 2 braços aí. Bom, eu não sei. Eu preciso dormir, eu tenho família, a gente precisa viver também, precisa descansar. Para as coisas acontecerem, para tudo isso, esses 5 pilares estarem funcionando, precisamos descansar. E o que a gente está fazendo? Falta organizar esse nosso trabalho. Será que nem se o meu não está organizado, imagine lá na ponta do condomínio. Imagine o vigia que está lá à noite, será que ele sabe o que ele tem que fazer? Qual foi a última vez que a gente conversou com o vigia? O horário do vigia é diferente do nosso e muitas vezes eu chego lá e não vejo. Qual foi a última vez que a gente conversou? Tá? Síndico com propósito não apaga incêndio. Ele desliga o fósforo. Então, vamos parar um pouquinho de apagar incêndio, vamos calmar um pouquinho, e só com comunicação a gente já começa a resolver. Mapeia processo, idealize seus procedimentos operacionais, melhore esse plano de gestão, tenha um plano de gestão. A gente quer muito as coisas. Às vezes eu vejo o gestor aí, ele conseguiu aquele cliente, mas não traçou cada passo do caminhar que ele vai ter lá. Agora eu tenho 1 ano, 2 anos garantidos aí. Aí eu fechei um contrato de 60 meses, 48 meses. Mas e qual o plano de trabalho para aquela frente? Eu peguei, usei o microfone no dia da assembleia e eu falei um monte de coisa, mas olha, ficou bonito. Até eu me achei demais. Mas depois, o primeiro dia daquela gestão, não, agora eu acho que eu vou deixar para depois. Ah, não, porque hoje é sexta-feira. Segunda-feira eu vejo. Não, olha, esse condomínio está preocupante, e aí a gente tem que ficar lembrando da gestão passada, e a gente agora não consegue caminhar. Tem certeza disso? A gente precisa melhorar. Estabelecer processos, mapeamento de tudo que a gente vai fazer, estabeleça. E não esqueça, comunicação é o sangue que corre a nossa vez. Sem isso, não vai funcionar. Passa, meu caro, por gentileza. Segundo pilar. Educação condominial, tá? Você não forma morador com multa, mas com experiência, com aprendizado. É fácil, Paulo? Não é. A gente vive de condomínio aqui, eu vejo as carinhas aí, tem gente até que não tem cabelo, né? Está perdendo o cabelo por conta disso. Não é fácil, gente. Se eu tirar o óculos aqui, vocês vão ver uma olheira aqui. O pessoal brincando aí, que agora o Paulo com menos 30 quilos aí, mas o que gerou o Paulo com esses 30 quilos lá? A gente está vendo as pessoas interromperem a sua caminhada por conta de saúde. Mas trabalhe um pouquinho em educação. A experiência, mostra para o morador. Morador, vamos lá. O regimento interno não fui eu que estabeleci. Convenção, quando eu cheguei, já estava. Vamos, a partir de agora. O pessoal não sabe o que é regimento e convenção, gente. Tem que informar, tem que estabelecer para eles e levar essa educação condominial. Dentro disso aqui, algumas palestras anteriores aí eu já venho usando, mas aqui quem não lembra do passeio da Coca-Cola? Não vou fazer merchan, quisera eu ser um garoto propaganda da Coca-Cola, acho que só o meu físico aqui é da Coca-Cola, mas quem não lembra da Coca? A visita na Coca, aquele caminhar por dentro da logística que existe lá dentro, o ursinho da Coca-Cola, o estabelecimento da família ali no final do ano. E aí acaba que o quê? Qual que é o entendimento da Coca para quem é dos processos gerenciais, da gestão, da administração? É o entendimento que a experiência, quem sabe, tomara que aquele grupo de pessoas que estão indo lá, daquelas crianças, eles vão ser consumidores da Coca. Mas amanhã também, depois, vão sair difundindo coisas boas. Eles vão falar.
E isso para marketing é bom. Pode ser ruim, mas falando, ele gera conteúdo. E aí também teremos profissionais querendo trabalhar ali amanhã, ou pelo menos entendendo os processos. Ah, mas Paulo é criança, mas marca. É educação. A gente está engatinhando. Quem lembra aqui de quando começou a andar sozinha? Quem lembra? Já temos as marquinhas aí da vida, mas a gente vai lá e levanta de novo. E lembra, fica na memória. Tá? Dentro dessa situação de educação condominial, tem coisas aqui que a gente pode colocar gratuitamente. Foquei aqui em trazer coisas gratuitas, porque senão a gente vai falar, Paulo, meu condomínio tem dinheiro. A gente sempre esbarra nos gestores falando que não tem dinheiro. Tour da cisterna, a criança vê de onde vem a água, volta para casa e briga com o pai que desperdiça. É o mini síndico. Síndico mirim, não sei como que a gente vai colocar isso aí lá, mas vamos estabelecer. Pega um dia alguém que detém um conhecimento. Eu já falei algumas vezes aí também, assim como a teoria comportamental da administração, a gente vê lá o triângulo, a pirâmide de Maslow. E a gente começa a ver as pessoas aí caminhando, uma hora ela só por sobrevivência, uma outra hora ela caminha pensando na autoestima, na segurança. Chega no fim, a pessoa quando está, por exemplo, aposentada, ela gosta de desempenhar algumas situações de projetos. Pega esses moradores com esse perfil e coloca para fazer isso para você. Cria uma comissão de integração, gente. Tá? E aí, comece a educar esse futuro pagador da taxa condominial, se assim a gente quer dizer ainda que a gente volta a falar de boleto. Esse morador do futuro. Os pais vão, o patrimônio vai ficar. Esses futuros pagadores aí, eles já vão conhecer a rotina. Síndico por um dia, criança de colete, síndico mirim, acha 10 desperdícios. E coloca lá um botãozinho, ela vai ficar feliz. Família inteira engaja. A gente vai ver que viver naquele condomínio é bom. Mas, Paulo, no meu não dá. Tem certeza? A cultura não é assim que a gente implanta. É com o tempo. Mas, às vezes, isso aqui não dá para esse condomínio, mas tem outras coisas que a gente pode fazer. No dia de plantar, no dia que o jardineiro estiver lá, pega as crianças ali, coloca ali para fazer um tour com ele também. O que ele faz? Qual é a dificuldade? Vamos plantar junto? Aquela criança que fica jogando bola, que corre, que passa por cima das coisas, ela vai mudar. Tá? Então, senhoras e senhores, educação condominial. E não falamos que tem que implantar aqui, tem que chegar a chamar uma assembleia extraordinária e captar dinheiro. Gratuito. Tá? Passa, meu caro. Engajamento entre gerações, tá? Ou intergeracional. Condômino não tem vizinho, ele tem comunidade. E no mundo que a gente vive, da inclusão, é esse momento, eu não vejo só a porta do meu apartamento, a minha casa, a janela, o muro, a gente vê o condomínio como um todo, a comunidade. Banco de talentos, vovó ensina crochê, jovem faz o post, e a gente vai fazendo as oficinas dentro do condomínio. Mas, Paulo, eu sou síndica, 10, 11, 20 condomínios, 30, um só, eu tenho outro trabalho. Cria comissão. Pega o seu conselho, coloca alguém para fazer lá. A gente começa a fazer. O problema é que não dá para fazer. Quando você coloca que não dá mesmo, não vai acontecer. Aí aqui a gente colocou hoje boas práticas, tomara que a partir daqui saia aqui, sei lá, 5, 10% das pessoas querendo colocar alguma coisa em prática. Tá? Horta adotada, criança planta, idoso rega, adulto colhe e todo mundo ganha. A gente já vê uma crescente em Campo Grande das feirinhas. E o condomínio que tem espaço? E a horta elevada? Será que não dá para a gente trabalhar isso? Dá, gente. Mas precisa remangar. Só coordena. Coloca alguém. Conselho duplo. Eu já tenho o conselho e agora eu crio as comissões. Trabalha com comissão. Tira a sua particularidade das coisas. Eu vejo o síndico até, quando é o síndico morador, ele tem medo de levantar a plaquinha dele sim ou não, de votar, ele vai abster, ele quer isso. Coloca as comissões, foi a comissão que fez, ele só coordenou. Tá? Decisão, sabedoria. Tá? Decisão mais sabedoria igual futuro. A gente começa a largar um pouquinho do presente, um pouquinho do passado e pensa nesse futuro. Tá? Bazar no salão, promoção de integração, sinergia, rende a paz de cada um dos senhores e das senhoras. Pós-pandemia, eu vi que isso aí acabou.
afundou um pouquinho essas ideias nos condomínios, volta a fazer esses projetos. Os salões de festa estão ficando parados. Monta isso aí, tem um monte de coisa para a gente levar. Não é só levar lá o lanche, o burgerzinho, chopp que eu estou vendo aí. Cria com algo bom, que coloque as gerações do condomínio para funcionar. Tá? Passa, meu caro. Quarto pilar, gestão de recursos. Tá? Gestão de recursos não é cortar café. A gente, quando fala até para empresários aí, é cortar o cafezinho. Do 1 ao milhão, quem viu esse livro aí já? Quem já leu? Do 1 ao milhão, sem cortar o cafezinho. E a primeira coisa que a gente quer fazer é cortar o café. É igual o cara que é da produção, né? Ele começa a mudar ali, ele começa a dar um boom, ele coloca preço no negócio e depois ele muda a qualidade. E a gente, enquanto prestador de serviço na área condominial, será que não está sendo a mesma coisa? Que dia que a gente conseguiu tomar um café com o morador? Que dia que a gente ficou lá à disposição? Eu não sei aqui, mas parece que todo mundo falta hora nesse relógio aí ou não? Mas não tem tempo de falar que é o seu eleitor. E a gente fica aí e usa o quê nas redes sociais? Tá? É investir em quem te faz economizar. Treinamento e capacitação. Profissional treinado tem aumento de produtividade em 50%. E a gente não está falando que vai dar aumento para ele. Ele está sabendo agora como que ele faz a limpeza, como que é o produto, a diluição. Falar para ele, capacitar. Quando o morador vem reclamar com ele, a gente tem pego aí uns treinamentos. Gente, está aqui o Anderson. Se eu estiver falando mentira, você bate nessa mesa aqui, mete o pé. Gente, zelador, pessoal da limpeza, 20, 30 anos, nunca teve treinamento. Ele teve 2 horinhas que ele foi lá, ele pegou o materialzinho de trabalho dele, o equipamento de proteção individual, e olha lá se ele pegou no primeiro dia, tá? E ele vai lá. Aí chega lá, às vezes ele tem um treinamento de quem está saindo, ou alguém dali falou para ele, faz assim. Aí o que a gente tem na ponta? Estragou o piso, aí temos que entrar com a ação, aí quando vai ver, é a manutenção que o condomínio não conseguiu fazer. Tá? É a conservação dali. Faltou treinamento. E olha, eu até ia colocar aqui os nossos comentários pós-curso. Gente, é impressionante o relato. Quando você conversou com o síndico, não, mas é que eu sou da terceirizada. Mas quem conversou contigo do condomínio? O supervisor da terceirizada, que dia que ele passa para acompanhar? Não tem, gente. É treinamento. É gratuito. É informação. Tá? Fundo de inovação. Paulo, mas é difícil até o fundo de reserva. Os condomínios que estão tendo mais folga, fluidez no caixa, mais saúde financeira, fundo de reserva, de fato vem a obrigação, e está colocando agora um fundo de inovação, fundo de investimento, dentro de uma linhazinha lá daquela nossa previsão orçamentária, algo para guardar, para conservar, para melhorar o que a gente tem. Senão a gente não vai sobreviver. O que é a nossa previsão orçamentária? Estabelecer despesas que a gente tem no condomínio. Se a gente não colocar isso aqui, a gente não vai. Se a gente entrar numa pegada aí de comparar o que é, de fato, uma pintura predial, se a gente for pensar, a gente tem que guardar o dinheiro sempre, desde o primeiro momento. Mas aí, quando a gente pega condomínio, a gestão passada não fez. Os 10 anos de gestão não fizeram, 20 anos. Não vai fazer nunca, vai acabar. Eu tenho falado para alguns condomínios aí, principalmente de 10, 15, 20 anos aí. Vai acabar? Vai ter que quebrar o portão, o muro e vai virar bairro? Vai abandonar e vão pegar só novo? Então, temos que mudar o conceito e como que a gente está trabalhando esse recurso. IoT, internet das coisas, mais comum a Alexa. Hoje a Alexa faz muita coisa para a gente nem está em casa, a Alexa ligada, ela consegue acender o ambiente, ligar a nossa luz, o ar-condicionado, e lá no condomínio. Então, não precisa estar acompanhando, além de eu escutar, né? Eu vejo reclamação de morador, que o síndico quer ficar cuidando do cocô de cachorro, que ele quer ficar cuidando do carro que está mal estacionado, que estacionou num local errado, tá? Que ele quer controlar tudo, centralizar. Mas aqui, senhoras e senhores, a IoT é o garçom. Garçom, ele vai fazer tudo para você. E você é o chefe. Fica tranquilo. Só controla, cuida dessa automação. Vamos usar a tecnologia a favor. A IoT não manda em você, te dá poder. Sensor avisa zelador, abre chamada e manda orçamento do seu celular. E eu conheço, aqui eu não preciso ficar falando da minha administradora com o meu aplicativo. Todos aí têm, eu já vi até de portaria. Está muito bom os aplicativos, e por que a gente não põe? Gestão de manutenção.
Ah, mas meu Deus do céu, eu tenho que... Quando que foi feito mesmo? Para. Vai lá no aplicativo e coloca, vai lembrar você de quando foi feito. Coloca alguém para cuidar disso aí. Supervisiona. Mas tem que usar a tecnologia a favor. Vai no quinto, meu caro. Excelência. Buscar excelência é ter legado, é ser extraordinário. Hoje, amanhã e sempre. Extraordinário. Ser excelente é melhor do que eu fiz agora há pouco. É melhor do que eu fiz há um ano. É melhor do que eu entreguei naquele outro condomínio. Os números não mentem. A excelência gera admiração e fideliza. Foco na qualidade da experiência e na superação das expectativas. A gente tinha muito falava assim, gestão da qualidade. Qualidade da experiência. A experiência pode ser que não seja tão boa. A experiência pode ser ruim. Qual a qualidade dela? Superação das expectativas, não apenas na entrega final. Quais são os indicadores que o gestor condominial, o síndico, a síndica tem para com o seu condomínio? Vamos falar mais uma perguntinha aqui. Qual foi a última vez que a gente estabeleceu uma pesquisinha lá, o NPS da vida? Mas, Paulo, o que é isso? Está falando? Então, senhoras e senhores, isso aí é a excelência que a gente tem que buscar. Qual é o nível de satisfação dos seus moradores? São indicadores que a gente tem. A inadimplência é um indicador que a gente tem. É o KPS da vida, né? As coisas que a gente tem lá, os KPIs que a gente tem. Então, senhoras e senhores, a excelência ela é uma prática constante. Ontem eu fui muito bem numa assembleia, eu fui muito bem numa reunião, eu mediei bem os conflitos. Se você não for bom hoje, você vai ser pior e não vai ter, quem sabe não vai ter volta para você poder arrumar. Quem sabe aquele vai ser o seu último momento do condomínio. Assim como tem a renúncia que a gente pode fazer a qualquer momento, os prestadores têm ainda um contrato, né? Tem que seguir o aviso prévio, aí, aviso do que está lá. Mas o síndico pode usar da renúncia, mas tem destituição também. E aí, estamos cuidando disso aí? Qual é o legado que a gente deixa? Ser bom não deixa legado. Excelente deixa. Vai ser lembrado. Não vai precisar mandar a sua candidatura. Vai ser lembrado. Vem aqui no meu. Você não vai sair. Quantas pessoas que a gente tem aí no nosso mercado aqui em Campo Grande que as pessoas querem parar, querem dar um tempo e os moradores falam, não. E não é porque não tem outra pessoa. Porque quer que fique mesmo. É a pessoa que não está fazendo bom. Ela não está sendo mediana. Ela está sendo excelente. Passa, meu caro. Sustentabilidade com propósito, pratique a excelência, seja expert em reeleição. A gente vê muito foco na eleição. E a reeleição? Os moradores estão ficando cada vez mais informados. Olha aí, nós temos agora um aplicativo aqui que nasceu em Campo Grande que vai mediar, que vai falar como está a sua gestão. E aí? Será que a gente vai ter reeleição? Seja expert. Quem sabe amanhã ou depois vai estar dando mentoria de como ser reeleito ou reeleita nos condomínios. Gestor que só fala de boletos, ele vai ser esquecido como os boletos. Os inadimplentes esquecem boletos. Esqueci de pegar. Não chegou para mim. Você não esqueceu. A única coisa que você não lembrou é que tem que pagar. Então você vai ser esquecido da mesma forma. Fale de legado e seja uma lenda. Como que está sendo lembrado no mercado? Como que você quer ser visto? Como aqueles princípios da administração, visão, valores, qual é a sua visão? Estabelecer um processo, não, Paulo, mas é que eu sou síndico morador, estabeleça. Porque daqui a um pouco vem reeleição, e vem a outra, e vem a outra, e tomara que seja lembrado pelas coisas que você faz, a excelência, e não porque não tem ninguém para concorrer. Passa, meu caro. Para quem não me conhece, Paulo, muitos aí me conhecem, Paulo da Ideal. Ao longo do tempo eu venho tirando isso aí. Eu tinha minha principal, falo que era um filho aqui, a Ideal. E aí depois a gente vem, separa um pouquinho, porque a Ideal faz tudo. A gente leva capacitação também para o condomínio, para os terceirizados. E aí nasceu o PH, que eu sou Paulo Henrique, e aí nasce PH Hub de Leads e Lideranças. Então, a Ideal é uma administradora aqui da nossa capital.
PH é um ponto aí que a gente está colocando. Tem gente que até fala, mas o que estão chamando o Paulo de PH aí, tá? Então, é uma abreviação do meu nome que a gente está levando aí. Vocês vão ver a figura do Anderson, parte aqui da equipe também que trabalha com treinamento. Carlos, que está ali também. E aí, diante de toda essa fragilidade que a gente tem no mercado e de ver faltar um pouquinho de levar conhecimento, aplicar esse conhecimento, está saindo esse embriãozinho que é chamado gestação. Eu até nem vi com a camisa, que aquele dia eu estava meio gordinho, você me viu com a gestação, falou que eu estava grávida, né? Mas gestação, tá? Pode ver que ali o destaque do nome, gestão com ação. É muito mais do que um projeto, uma gestão de ação. Quem precisar, quiser conhecer um pouquinho mais, só me procurar. Qualquer coisa tem um Anderson aqui que está comigo, tá? Transformar a gestão condominial em modelo de excelência. Esse legado, a gente vai auxiliar os senhores e as senhoras. As empresas que tiverem aqui, quiserem apoiar esse projeto, gente, a gente precisa de condomínio. Assim como o morador precisa do patrimônio, a gente precisa do condomínio. A gente precisa dessas pessoas que estão aqui. E cada um no seu elo. A concorrência legal, suave, saudável, ela é boa. A gente precisa, gente. Tem os condomínios que precisam permanecer. Esse projeto, não é porque foi idealizado aqui pela gente, não, mas ele visa a sustentabilidade, a permanência, a melhoria futura, e não só de hoje. Passa, meu caro. Então, esse projeto de gestação veio aí trazer sustentabilidade, ser participativo, buscar esse engajamento comunitário e não das pessoas. A gente, quando fala de pessoas, é individualismo, e não só dos vizinhos, mas a comunidade. A gente vai pensar depois na sociedade. Tá? Formação de futuras gerações conscientes. Seu futuro pagador de condomínio, já que quer falar de boleto, está ali. Mas o seu futuro eleitor também está ali. O que a gente está fazendo? Eu já vi síndico, eu vou até usar o termo da expressão, o meu catarrentinho, e brinca, com carinho, mas lembra que ele vai crescer. Ele vai guardar na cabeça, na memória dele, essa fala. Será que é assim que a gente quer lembrar? Ô catarrento, vem cá, então agora eu vou aplicar uma multa. Vamos explicar para esses futuros moradores que não é só pagar taxa de condomínio. Quem sabe, com o seu legado, ele vai votar em você. Tá? Então, eleve sua gestão à excelência. Quem quiser conhecer esse projeto de gestação, está aí. A gente vai começar a divulgar um pouquinho mais. Temos 2, 3 pessoas aí querendo já implantar. E isso é muito bom para os senhores e para as senhoras. Tá? Passa. Quis deixar uma mensagem aqui para vocês. Tá? Síndico bom faz gestão. E síndico lenda faz história. Sem ainda encerrar, mas cadê a hora que vocês vão estar contando história? Quando vai ser que vocês começam a contar a história de vocês? Que dia? É amanhã? A gente escuta muito, você não é todo mundo. A gente tem o principal conselheiro, ou a conselheira da nossa vida. Carregamos aí, e ela falava, olha, não sai sem casaco, vai esfriar. Olha, leva a sombrinha. Nossa conselheira mamãe, ela falava para a gente, você não é todo mundo. Já que a gente não é todo mundo, por que não colocamos esse conceito em prática? E vamos fazer diferente. O Paulo chegou aqui, ele é campograndense, mas criticou Campo Grande, falando que Campo Grandense tem um pé atrás. As coisas demoram para acontecer. Vamos fazer diferente. Você não é todo mundo, mamãe falava isso aí lá. Legado não espera amanhã. É aquela história, né? Amanhã. A gente vê, hoje é sexta-feira. Cadê o Rones? O Rones estava programando um chopp aí, então o próximo pegada aqui é o chopp. Vai deixar para segunda? É igual o final do ano. Vamos deixar para emagrecer. A gente sobe lá no pé, tira todas as romãs, pega todas as sementes, coloca até num fardo lá, e eu quero emagrecer isso aí. Vai acontecer só por isso? Tem que colocar em prática. Tá? Se não eu, quem vai ser? E a gente quer. Eu quero, Paulo, me ajuda. A gente escuta muito. Às vezes tem gente que fica até bravo com a gente lá, que fala que os síndicos, alguns começam a crescer demais e eu não cresço porque o Paulo não indica, fala para outro. Quando que vai ser a minha vez? Se não eu, quando? E também tem alguns que crescem bastante, mas sem propósito. Do jeito que vem, vai. Não permanece. Antes de subir, tem que pensar em cada degrau, porque a caída, ela machuca. Então, o síndico bom faz gestão, tá? E o síndico lenda faz história. Eu espero que, a partir de agora, depois desse chopp do Rones, que ele vai falar para vocês aí,
que eu veja a história de vocês sendo compartilhada. Quem sabe amanhã ou depois estarão aqui compartilhando cada caminhar, cada legado deixado. Passa, meu caro. Então agora, cada um de vocês são detentores da escolha. Por gestão de ação, sustentabilidade com propósito, reduzir não somente 30%, 40%, 50%, quem sabe virar, aí para que a gente fale quem são os estudiosos aí de condomínio, condomínio 4.0, condomínio do futuro, que o condomínio vai pagar uma taxa extra, só não vai pagar taxa de condomínio, tá? Ou ser síndico de foto, né? Sem propósito. A escolha está aí, senhoras e senhores. Espero que cada um aqui tenha absorvido um pouquinho, que seja 5%, eu falo no treinamento. Tomara que saia com 5%, 10%. Não precisa ser 100%, não. Porque você vai conseguir correr atrás. Quem sabe eu não falei tão bem aqui, que não conseguiu absorver, mas que plantou uma sementinha ali, que vocês vão irrigar e fazer ela semear. Passa, meu caro. Então, mensagem final, senhoras e senhores. Quem não faz gestão sustentável, paga a conta de quem faz. Quem não faz, paga a conta de quem faz sustentabilidade. É o legado. O que é que a gente está deixando nessa nossa caminhada? Qual é esse rastro que a gente deixa? O prédio esquece o síndico. A geração lembra da lenda. Qual é o seu legado? Senhoras e senhores, aqui está o QR Code. Eu tenho imenso prazer de receber lá e falar que eu vou estar seguindo vocês. Muito obrigado. Forte abraço. Tiagão, mais uma vez, tá? Agradeço a participação aí. Boa tarde a todos. Queria agradecer imensamente aqueles que deixaram os seus afazeres para estar aqui hoje conosco. Tá? Me chamo Breno Rodrigues, sou advogado, atuo na área de condomínios. Temos muitos amigos aqui, parceiros, tá? Fico lisonjeado em ver vocês aqui. Tá? Então, eu vou mediar hoje aqui o podcast nosso. Antes de eu chamar os convidados, eu queria agradecer também a Habita Ranking, o Thiago, pela parceria. Tá? Agradecer a todos aqui presentes. Gostaria de chamar o Fernando, da THF, o Rones, nosso síndico, o Robson, zelador, a Shirley, da empresa Metatron, tá? O Joder, da empresa Braslimp, o Gibson e o Rudimar. Eu gostaria de chamar o Fernando para sentar aqui com a gente, juntamente com o Roberto, da Euro. Os acidentes com elevadores são inevitáveis ou o resultado de falhas na manutenção e gestão? Boa tarde a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao Thiago e ao projeto Habita Ranking. Eu acho que isso só engrandece a todos que estão aqui nesse projeto, né? E quando se fala em elevador, né, já falei em outras situações, existe muito mito em volta de elevadores em virtude de filmes, novelas, né, da qual eu converso com muitas pessoas e as pessoas falam, pô, eu tenho medo, eu tenho pânico de andar de elevador, porque os filmes e as novelas, né, relatam para a gente essa situação. Mas eu quero, a título de informação, o transporte vertical de elevadores é o meio de transporte hoje mais seguro do mundo. Né? Só para vocês verem a título de comparação, né? Hoje o elevador no mundo transporta mais de 1 bilhão de pessoas. 1 bi. Né? Então, as cidades estão cada vez mais se verticalizando. Campo Grande é um exemplo disso, né? E o elevador ele é responsável por essa verticalização. E, como eu estava falando a título de comparação, 1 bilhão de pessoas são transportadas por elevador, onde a taxa de mortalidade ano não beira aí a 20 mortes anos com acidente. Quando se fala em transporte rodoviário, que beira aí a 2 bi, o último número que a gente teve foi de 2024, mais de 1,5 milhão de mortes. Né? Então, assim, elevador ele é muito mais seguro, mas existem alguns mitos quando se fala em transporte vertical que causa pânico nas pessoas.
Mas por que o elevador ele se torna um meio de transporte mais seguro? Porque tem que ter por trás uma empresa que seja responsável e que tenha uma estrutura para entregar ao condomínio e aos usuários essa segurança, né? Então, os administradores, o síndico, ele tem que procurar entender e conhecer quem que está dentro do seu condomínio prestando esse tipo de trabalho. Então, eu costumo dizer assim, o condomínio tem que conhecer a empresa que está lá fazendo com que o seu elevador se torne o meio de transporte mais seguro. O que é conhecer? Ir lá visitar a empresa, ver a estrutura dessa empresa, ver se essa empresa é registrada junto aos órgãos fiscalizadores, CREA, Corpo de Bombeiro, né? Hoje tem a ABEL, que é a Associação Brasileira das Empresas de Elevadores, que faz a certificação das empresas, né? Então, é importante o síndico conhecer se a empresa que está cuidando do transporte vertical do seu condomínio dá a ele essa segurança, né, e essa tranquilidade, né? Então, tem casos onde chega o síndico mandar mensagem para mim e fala, Fernando, chegou aqui para mim um documento, o que eu faço com esse documento? Aí eu vou olhar, é RT. Poxa vida, o síndico ele não tem o conhecimento de que a RT é o documento mais importante para ele quando se fala em transporte vertical. Porque ali é onde que você comunica ao CREA de que você, como empresa mantedora do contrato, você tem um engenheiro mecânico e está dando ao condomínio toda a segurança para que aquele elevador trabalhe de forma segura. Então, quando se fala em transporte vertical, né, como síndico e quem está à frente do condomínio, tem que se preocupar em conhecer quem que está lá dentro, né? A estrutura, se a empresa tem estoque, se tem técnico suficiente para atender em situações de emergência. Eu costumo dizer o seguinte, você ter uma empresa de elevador em seu condomínio, você só vai saber se ela é boa ou não em situações de emergência. Em situações, porque assim, quando o elevador está funcionando 100%, ok, você nem lembra da empresa. Mas quando você está com um passageiro preso, um elevador quebrado, que os moradores ali, né? Pô, de novo esse elevador, de novo passageiro preso. Qual que é o tempo que essa empresa chega até seu condomínio para te dar essa resposta? Né? Que estrutura que essa empresa tem? Ela tem moto? Quantos técnicos de atendimento emergencial essa empresa tem para te atender no menor tempo possível? Né? Então, teve uma situação aqui em Campo Grande muito engraçada, onde o síndico ele contratou uma empresa, e aí, no primeiro chamado, deu mais de 2 horas, essa empresa não chegou para atender. Aí ele ligou, falou, cadê o técnico? Eu estou aqui com um passageiro preso, enfim. Falou, não, eu estou esperando aqui o Uber vir me pegar para ir te atender. Então, quer dizer, o síndico nem sequer se preocupou em saber a estrutura dessa empresa que está lá cuidando ali, vamos dizer aqui, do bem mais precioso do condomínio, porque o elevador transporta vidas, né? Então, é importantíssimo, né, para que você durma tranquilo, né, eu falo você como síndico, como administrador, saber quem é essa empresa que está dentro do seu condomínio. Boa tarde a todos, eu sou o Roberto, da Euro Condomínios. Faço algumas considerações quanto ao que significa o elevador dentro de um condomínio, dentro de um prédio, né? Muito mais do que a comparação com os percentuais de eventuais acidentes entre carros, aviões e o elevador, não tenha dúvida, mas o elevador ele transporta 100% dos moradores daquela unidade. Então, um problema qualquer que venha a ter neste equipamento afeta significativamente todos daquele condomínio, né? Pelo menos naquela torre, vamos dizer. Isso é muito importante e faz com que as manutenções preventivas e, acima de tudo, também saber quem é que está fazendo este acompanhamento, dando esse apoio logístico para o condomínio, isso faz toda a diferença. O elevador não é uma peça que você pode esperar que ele
estrague, venha apresentar um problema para que depois você venha resolver. O dano, claro que hoje com tecnologias, recursos, conforme o Fernando falou, não chega a cair ou coisa assim, né? Porque tem métodos para que ele pare, ele simplesmente fica estático. Mas e o dano psicológico e o pânico que vai causar e aquele burburinho que vai causar no prédio todo pela simples falha de um equipamento. Então, a prevenção é muito importante. E dentro das manutenções preventivas, dentro escalonamento de manutenções de todos os equipamentos, a do elevador é uma das principais. Quanto à ERT, não se tem dúvida, porque é onde vai assegurar que aquela empresa está devidamente habilitada para dar o apoio que o condomínio precisa. E, sem dúvida, hoje, o que nos permitiu fazermos uso desta verticalização, desta habitação em escala, né, acima, foi justamente a melhoria na técnica dos elevadores. Ninguém hoje se submete, ou pelo menos o mercado tem pouca aceitação, para condomínios que não disponham dessa ferramenta. 3, 4 andares já é um impeditivo até comercial. Então, vejam o quanto isso é significativo, né? Eu cito aqui como exemplo, se ele me permite, o Rony, né? A gente teve uma situação em um dos condomínios da qual ele é síndico, né? Complementando. Ele assumiu num período crítico lá, onde os elevadores do condomínio dele estavam apresentando muita problemática, né? Inclusive até insegurança aos usuários, né? Que é o que o senhor disse, cria ali um burburinho, né? E um medo ali junto aos moradores. E a postura dele foi entender essa problemática e chegar até nós e falar: Fernando, eu quero entender o que está ocorrendo e quero solucionar o problema. Então, era um equipamento aí com mais de 20 anos de uso. Então, eu tenho conversado com muitos síndicos. Campo Grande, ele já está chegando muitos equipamentos ao final da vida útil deles, e isso é um risco de acidente. E, no caso do Rony, era uma situação como essa, né, onde o equipamento já estava com mais de 20 anos de uso e apresentando muitas falhas. E ele foi lá, né, buscou entender a problemática e falou: não, Fernando, me passa a solução e vamos brigar para que ocorra aí uma melhoria, né, onde foi feita uma modernização dos equipamentos, né, e sanou as paralisações e as reclamações no quesito elevadores, né. Então, é importantíssimo que o síndico tenha essa consciência da responsabilidade quando se fala em elevador, né? Não se pode simplesmente cair naquela pressão, tem que se trocar de empresa, tem que se mudar esse contrato. Não, procure primeiro entender o porquê, junto à empresa, junto ao técnico, o porquê que tem ocorrido as paralisações, o porquê que tem dado problema, e assim ele vai evitar o mal maior, que é um acidente ou um dano com o usuário. É interessante que, lógico, a gente sempre pensa no moderno, no novo, o condomínio recém-implantado, esse já vem com as melhores tecnologias, né? Mas nós temos condomínios aqui de 40, 50 anos. A obsolescência dos equipamentos ela é muito grande. Alguns, até tecnicamente, inviabilizam você fazer a substituição plena dessa ferramenta, porque as estruturas, as medidas, elas não comportam o que seria hoje tecnicamente recomendável. Então, faz-se o melhor possível dentro das condições daquele edifício. Você não vai falar assim: olha, vamos quebrar e começar do zero. Seria muito interessante, mas, né, a realidade não é esta. Os condomínios estão aí, eles vão tendo problemas, quer seja nos elevadores, em outras estruturas, em outras áreas também. A obsolescência, a degradação decorrente do tempo, ela é muito intensa e ela é implacável. Ela cobra, e o desgaste, né, das peças, o desgaste das estruturas, né, e somado
há hoje que nós temos um envelhecimento da população, já que nós temos pessoas de mais idade, ativas e habitando aí, quer sejam esses prédios, essas estruturas mais antigas e outras novas, mas que têm exigências peculiares, têm características específicas, e o condomínio tem que se adaptar a todas elas, tem que atender a sua clientela de uma maneira indistinta. E a ferramenta elevador hoje é um fator preponderante aí para dar a qualidade de vida para quem mora em condomínio. Eu queria agradecer a participação do Roberto e do Fernando, tá? Eu vou chamar agora outro convidado para a gente estar falando de novas pautas, tá? Agradeço. Bom, agora eu gostaria de chamar o Gibson, tá? Para a gente estar conversando um pouco aqui. Por favor, Gibson. Gibson, a gente vai falar um pouco sobre as procurações em assembleias e seus impactos na legitimidade das decisões condominiais, tá? Tem mais alguém que tem interesse de discutir esse tema com o Gibson? Quer vir? Oi? Tem? Tá, então, só retomando, a pauta de agora é as procurações em assembleia e seus impactos na legitimidade das decisões condominiais. Quem quer falar primeiro? Boa tarde a todos. Roberto, da Qualicom Condomínios. A procuração da Assembleia, acho que tem a dúvida de muitos, dúvida e questionamento, né, de muitos condôminos. Na ocasião de... mas é legal um síndico, vamos supor, um síndico, ele pegar várias procurações de moradores para poder se reeleger, para poder aprovar algo. Então, assim, pelo que eu vejo, muitos condôminos insatisfeitos com isso acabam questionando, querendo invalidar essas procurações. E, ao meu ver, não tem, assim, impedimento algum. As procurações, o proprietário da unidade, ele dá para quem ele está disposto a oferecer para representar ele na própria Assembleia. Então, assim, é legítimo. O síndico ele pode ter ali todas as procurações para ele deliberar aquilo que foi passado pelo procurador, no caso, o proprietário da unidade. Então, assim, muitos condôminos, às vezes, que não querem aprovar uma tal de uma pauta, e sabendo que o síndico ele tem várias procurações, acabam querendo legitimizar essas procurações dele para determinada situação que ele quer aprovar ali, portando essas procurações. Esse uso de procurações indeterminado, ele é imoral ou ele é ilegal? Boa tarde a todos. Meu nome é Gibson, síndico profissional há aproximadamente 4 anos. Eu pedi até a palavra com relação a esse assunto. Para mim, é uma questão ética. O síndico está dentro do direito dele, está dentro da legalidade, conforme o colega colocou, porém é uma questão ética, profissional. Para mim, eu sou contrário. O síndico que ele pega 20 procurações, 30 procurações de condôminos que não se farão presentes ou nunca se fizeram presentes em uma assembleia, para aprovar aquilo que beneficia a gestão dele, não trazendo benefício para o condomínio, onde isso? Onde que ele pode usar beneficiando a gestão dele? Uma eleição, aprovação de prestação de contas, aprovação de previsão orçamentária. Dentro desses 3 tópicos, se ele usar
essas procurações, para mim, ele não está sendo ético. Por isso eu sou contra. Agora, vamos questionar todos esses condôminos que passaram a procuração para ele, ou para ela, tá? Tem conhecimento realmente da pauta da Assembleia? É a pergunta que eu faço. Sabem realmente como está vivendo o condomínio? Como que aquele organismo vivo está sobrevivendo? Eu vou chutar aqui um índice que eu acredito que todos que vivem da gestão condominial vão concordar. 80% não sabe o que está acontecendo dentro do condomínio dele. E transfere uma procuração para alguém que faz a gestão daquilo ali, simplesmente pela amizade, por conhecer, por... Então, para mim, é uma questão ética de quem pega a procuração. Complementando, né, no caso, é igual faz sentido o Gibson, né, síndico profissional, faz sentido, mas assim, tem situações e situações. Muitas das vezes o condômino, né, passa para o síndico, não é somente o síndico que às vezes pede a procuração, sai pedindo porta em porta. Aí, claramente, a ideia se torna imoral. Muitos condôminos têm, às vezes, tem o serviço do síndico, tem carisma pelo síndico. Eu não vou estar, ciclano, não vou estar no dia, vou estar viajando, tome a procuração. Ele, como o interesse dele, às vezes, zelar pelo patrimônio dele, o síndico ali, às vezes, pode ser um morador, zelar pelo patrimônio dele, ele está numa gestão ali de vários anos, já sendo reeleito, ele tem interesse de pegar essa procuração, é interesse dele, zelar pelo patrimônio dele, ele quer se reeleger, a pessoa está oferecendo as procurações para ele, ele vai aceitar. Agora, imoral sim, é mesmo, ficar batendo de porta em porta, pedindo, recolhendo, ou forçando o morador a dar procuração, também acho que é imoral, mas ele portar essas procurações, às vezes não, sendo assim, de livre espontânea vontade, a pessoa oferecendo para ele, eu não vejo sendo imoral. Às vezes aí você teria que fazer uma investigação a fundo. Essa procuração a pessoa te deu ou você pediu? Então, assim, só o fato dela estar na eleição, tenho 5 procurações, não, isso é imoral. Então, assim, eu não julgaria por esse ponto, mas teria que ir a fundo, saber tudo mais, mas assim, a pessoa tendo as procurações, eu acho correto, a pessoa está com as procurações devidamente assinadas, e eu sigo com o meu pensamento que é válido, é lícito. Qual seria o mecanismo para alterar a questão do quantitativo de procurações? Vocês saberiam responder? Bom, tudo começa-se pela convenção, tá? Porém, se na convenção não tiver uma cláusula que proíba isso, através de regimento interno você consegue fazer essa alteração. Você consegue incluir uma cláusula, porém, aí depende de quórum qualificado, tudo certinho. Perfeito. Bom, eu queria agradecer a participação do Gibson e do Roberto, da Qualicom, tá? Agora vamos passar para uma nova pauta, tá? Outros. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Agora, eu gostaria de chamar a Shirley e o MacGyver para a gente falar um pouco da importância de ter assessoria de uma empresa especializada em equipamento de produto de limpeza. Sejam bem-vindos. Qual de vocês quer iniciar? Obrigada. Depois a gente vai se alinhando. A conversa vai andando. Ok. Meu nome é Shirley. Eu tenho uma empresa que chama Metatron, que fica aqui na Avenida Ceará, depois do viaduto aí da Afonso Pena. Nós temos a empresa que trabalha com equipamentos de limpeza, produtos de limpezas,
E o nosso trabalho, não só para vender os equipamentos, produtos, mas também a gente dá uma assessoria nos condomínios, nos prédios, que nós vendemos também lixeiras, coletas seletivas, fazendo todo esse trabalho. Então, quando o condomínio, o síndico chama a gente para ir no local, nós temos a pessoa que vai e aí ele fala qual é a necessidade dele, que muitas vezes não tem uma prestadora de limpeza, ou tem, mas tem algum problema desde piso, desde conservação, de entrada do prédio, de limpeza. Então, nós vamos fazendo todo um levantamento para o síndico e mostramos o que podemos ajudar com a equipe que ele tem de limpeza, desde dar o treinamento de como limpar um vidro, um espelho, um elevador, a fazer uma recuperação de, muitas vezes, algum equipamento ou uma entrada com inox, uma renovação do inox, a uma limpeza da entrada, ou onde colocar umas lixeiras para fazer a coleta. Muitas vezes também tem as áreas de PET, muitas vezes como que vamos recolher os digestos e como vai colocar, em quais pontos que vão colocar as lixeiras, né? Porque muitas vezes não faz uma coleta seletiva, mas precisa de algum tipo de lixeira, uma lixeira orgânica, uma de lata, de vidro. Então, tudo isso a gente dá uma assessoria e fazemos o orçamento com os equipamentos para o síndico. É esse que é o nosso trabalho. Olá, pessoal. Meu nome é Carlos MacGyver, conhecido como Síndico MacGyver. Nós temos aqui a presença aqui da Metatron, onde ela nos ajuda muito. A minha fala aqui vai ser o complemento do seu trabalho, aonde nos ajuda. Pessoal, quantos de nós aqui cuidamos de condomínios pequenos, que é onde nós temos somente uma lixeira? Coloca tudo ali. Resto de vidro, pilha, lâmpadas, reciclado, caixa de papelão, tudo amontoado. O que o pessoal da limpeza faz? Ensaca no saco preto e põe lá na rua, para a empresa que faz o recolhimento recolher. Agimos errado dessa maneira. Já procurei a Metatron, ela já me ajudou algumas vezes. Em uma renovação de alvará, procurei um engenheiro ambiental e ele falou, vamos fazer o seu certificado certinho, e apareceu para mim. Conquista de container, recicláveis, óleo sujo, para fazer uma reciclagem com aquele óleo. E eu coloquei em meus condomínios um recipiente, coloquei a plaquinha, conforme a engenheira ambiental pediu. Pessoal, recebemos a fiscalização da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Graças a Deus, não levamos nenhuma multa e nenhum apontamento. Aí eu falo assim, mas MacGyver, eu vou comprar 6 lixeiras para ela ficar à toa aqui? Não. Então, é um morador que tem uma bateria de um notebook, é um morador que tem 2 óleos, 2 litros de óleo, e ali nós conseguimos organizar o nosso condomínio, como o Paulo falou, nós somos um síndico organizado ou bombeiro fica apagando fogo? Fala alguma coisa, doutor? Não? Então, esse é o nosso papel, nos organizar, procurar os parceiros e abrir o nosso coração. Para ela, nós podemos contar o defeito do nosso condomínio. Ela não vai nos criticar. Então, nós podemos chegar para ela e falar assim, é o seguinte, me ajuda a organizar o lixo. Gente, não é feio olhar para essa mulher e pedir para ela, me ajuda a organizar o meu lixo, porque ela trabalha com organização do nosso lixo. Não só isso, né? Estou falando certo? Então, nós vamos lá, é um container grande. Quantos habitantes eu tenho no meu condomínio? Ela vai calcular tudo isso para mim, como já calcularam outras vezes. Eu tenho um olho grande, eu quero comprar aquele container de 2.000 quilos. Não precisa. Compra aquele de 1.000 litros e coloca reciclável, aquele que o próprio caminhão, né, da empresa puxa. Óleo.
o óleo não pode ser descartado. Nós, como síndicos, nós temos que instruir os nossos moradores a não desperdiçar o óleo em pia, em tanque. Nós temos empresas que limpam a nossa caixa de gordura e falam, estão jogando óleo aqui, então basta uma barrica, eu chamo de barrica, um tambor de 60, de 100 litros, e coloca lá, deposite aqui o seu óleo sujo. Isso vai livrar você, síndico amigo, de limpar a sua caixa de gordura, além do obrigatório de 2 vezes por ano. Conheço condomínio que limpa de mês em mês, mas não instrui os moradores a descartar o óleo sujo de uma maneira correta. Aqueles 60 litros que você arrecadou por mês, aquilo, a conta é astronômica. Quantos litros de água que ele vem contaminar e trancar a tubulação do seu condomínio? Aí já tem limpa-fossa, puxa gordura, já tem produtos que você usa ali para dissolver tudo. Então, foi de bom grado participar com a senhora aqui. E não somente isso, né? Nessas empresas especializadas nisso, vocês sabiam que até para comprar o saquinho Estrela daquele de catar cocô tem que ser o apropriado? Porque se nós comprarmos o saquinho Estrela errado, nós podemos ser notificados pela prefeitura de descarte irregular daquele saquinho. E eu estou falando demais, doutor? Tem uma pergunta, alguma coisa? Bem, eu agradeço pelo convite, tá? A nossa empresa está facinho, todo mundo provavelmente já passou na porta, que é ali na Ceará, com a fachada vermelha, e estou lá à disposição, quem quiser passar lá para bater um papo, tomar um café, e vocês conhecerem os nossos produtos, tá? Temos produtos tudo, desde o químico, tudo registrado pela Anvisa, e os equipamentos também, papéis toalha, tudo em geral. E podem, independente, me procurar para conversar, ou que eu possa dar uma dica, né? Uma dica profissional? Exatamente. Eu estou à disposição de vocês. Obrigado a todos. Bom, gostaria de chamar o Johnny e Elisete. A pauta de agora será a questão da adequação à legislação de controle de praga que não cumprem a responsabilidade civil. Quem quer começar? Boa tarde, meu nome é Elisete, sou da Detetizadora Zarabatana, tá? Eu acho que hoje em dia tem alguns condomínios que são assim, muitas pessoas eles pedem a detetização, né, próprio para o seu apartamento. Tem alguns condomínios que ele já faz o controle normal, tipo, ele chama para fazer no geral e ele se responsabiliza com os moradores, tá? Algumas empresas são assim, a gente já atendeu alguns prestadores de serviço que era atendido assim. E tem alguns condomínios que eu acho que deveria continuar desse jeito. Por quê? Se eu faço uma detetização no meu apartamento e eu tenho só a barata normal, o meu vizinho tem a barata germânica. Como as tubulações são interligadas, o morador não entende isso quando você vai explicar, tá? Então, assim, a gente explica, fala, olha, tubulação é interligada, a maioria das vezes vem de fora, e a pessoa de cima ou do apartamento de baixo, ele não quer fazer. Então, assim, eu não posso garantir que o meu serviço vai ser resolvido porque o morador de cima não quer fazer, tá? Porque as tubulações são interligadas. Então, assim, eu acho que alguns condomínios tinham que exigir que todos os moradores façam esse serviço. Alguns condomínios aqui em Campo Grande já é exigido esse tipo de serviço. Quero que todo mundo faça a detetização do apartamento e mostre o laudo,
fora a área comum, que já é responsabilidade do condomínio. Então, eu acho que teria que seja uma lei normal para todos os moradores isso daí. E não é o que acontece hoje em dia. Eu faço em um apartamento, o meu vizinho não faz, a praga que tem na casa dele vem para a nossa, né? Então, hoje em dia, eu acho que seria necessário. Já no nosso condomínio, já usamos isso. Uhum. Todo ano, na Assembleia, que é a primeira Assembleia que começa no início do ano, já colocamos isso em pauta. Uhum. Tal data, tal dia, tal mês, já convocamos todos os moradores e, com a maioria lá de aprovação, né, feito todos os apartamentos junto com o condomínio naquela semana, é feito. Então, uma observação, colocar em pauta e cobrar lá, e o pessoal aprovar, então você faz tudo, porque senão fica uma situação, acho que no seu apartamento tem, no meu foi feita a detetização, e começa uma guerra dentro do próprio. Nós já atendemos locais que era assim, tipo assim, a gente atende, passa o valor com um pouco mais de desconto, só que aí o inquilino a gente já faz esse projeto de um valor de desconto para todo mundo fazer praticamente em 2, 3 dias. Aí ele agenda, aí ele viaja, ele não faz, aí ele reclama que está caro, aí ele vai para o síndico, ele vai lá e fala assim, mas está muito caro, eu não vou fazer. Mas é um acordo, vocês fizeram em reunião e depois não é cumprido. Aí eles não querem fazer, eu já tive problema nesse tipo do condomínio pagar e ele acharem caro. E aí fica a desejar o serviço, porque ninguém fez, ficou em falha. Tá? Oi. Qual a periodicidade que você orienta as detetizações dentro dos condomínios, dentro das unidades exclusivas? Agora eu vou entrar na parte que é praticamente a pauta, a legislação. Tá? A legislação, se todos pegarem, isso eu acho que devia ser um conhecimento do condomínio, tá? A 622 de 2022, ela fala que a periodicidade mínima para a detetização, também em condomínios, porque é uma das que está lá dentro, tá? Isso está na lei, é mensal. Né? E a maioria só pensa em fazer quando vai tirar documento na vigilância sanitária. Tá? Mas a RDC 622 de 2022 está bem explícito, minimamente mensal. Olha a palavra, minimamente. Né? Então, quer dizer, é inaceitável qualquer outro período superior. Por que isso? Porque se você pegar qualquer rótulo de produto, tá? Eu simplesmente cito de primeira linha, né? É 30 dias. Como você vai ter seu condomínio protegido por 3 ou 6 meses, como a grande maioria faz? Não tem. Por quê? O que acontece? Você tem um produto que o fabricante fala que é 30 dias. Né? Na RDC 52, que foi revogada pela 622, falava em trimestral. Mas como um produto de 30 dias vai sobreviver por 90 dias? Né? Fora os outros fatores. Todos os produtos hoje são hidrossolúveis. Né? Ou seja, é dissolvido com água. Primeira chuva que bate no condomínio, o que acontece? Já não tem mais produto. Já não tem mais, porque o residual do produto que é o que protegeria o condomínio. Tá? Por isso que fala-se minimamente mensal. Né? Outros locais, por exemplo, mesmo a legislação falando minimamente mensal, né, nós atuamos, por exemplo, em hospitais. É quinzenalmente, né, porque lá não pode ter praga. Né? E ainda também dentro de legislação, o que muitas vezes os condomínios não entendem é que se acontece um acidente com um animal peçonhento, né, um escorpião, por exemplo, que é comum aqui da nossa região, com uma criança ou com um idoso que pode levar a óbito, a responsabilidade é do síndico. Tá? Quem vai responder civil e criminalmente é o síndico. Se chega lá, não, mas eu faço trimestralmente. Né? Aí vai a legislação e fala, não, você tem que fazer mensal. E aí? Mas ninguém faz. Né? E o que a companheira aqui da Zabaratana falou, né, que é uma realidade, né, você chega nos condomínios, a grande maioria não faz dentro das unidades individuais, né, deixa tudo por responsabilidade do serviço que é feito externo ou nas áreas comuns, como a gente chama, né, dentro da detetização, né, e não tem. Aí depois ele reclama do síndico, né? Ah, mas está aparecendo barata no meu apartamento. Mas lógico, o condomínio fez, você fez o seu apartamento, né?
os insetos que estavam escondidos no seu apartamento foi tratado? Né? E alguns, igual ela citou, né, a Bratella germânica, ou como vocês costumam falar aí, a baratinha, né? A baratinha, ela tem um crescimento exponencial, você precisa de 2 para ter 1 milhão no final de um ano, né? E você está trazendo ela todo dia, porque ela tem no supermercado, ela tem na frutaria, né? Então, se você não fazer um tratamento, provavelmente você pode ter uma infestação dentro da sua casa, né? Como já aconteceu em alguns apartamentos a gente fazer, realmente estar infestado. E muitas vezes você não percebe, porque ele é um inseto que só aparece à noite, né? E quando você liga uma luz, ela se esconde. Então, quando você for ver, já está realmente infestado, né? Então, o tratamento periódico é uma residência, a gente até é aceitável, 3 meses, né, para fazer, mas dentro do condomínio, ou não só condomínio, hospitais, indústria, comércio em geral, é inaceitável esse período de 3 meses, não vai ter proteção nenhuma. Bom, a conclusão é que não adianta você detetizar a sua unidade e o vizinho do lado não detetizar, né? Então, essa é a conclusão que a gente chega. Tá? Perfeito. Queria agradecer a presença de vocês. Eu vou chamar os próximos convidados. Tá? Uma salva de palmas. Quando existe parceria, respeito e profissionalismo, o condomínio funciona melhor para todos com a atuação do zelador? Boa tarde a todos. Eu sou o Robson, né? Zelador de condomínio. E assim, tem que ter uma parceria assim, entre o síndico e o zelador, né? Porque a primeira pessoa que chega ali no condomínio e às vezes começa a conversar com o morador, né? É o zelador. Se o zelador ele tem um bom convívio com os moradores, né? Ele começa a conversar com o morador, começa a receber, como que fala? As pessoas começam às vezes a reclamar. Então a primeira pessoa que recebe reclamação simplesmente é o zelador, né? Aí automaticamente passa para o síndico. Então se não tivesse essa parceria, se o síndico ele não fazer essa questão de ter assim um zelador assim, companheiro, um zelador que seja profissional. Desculpa, né, eu estou um pouquinho nervoso, que é a primeira vez, né? Oi. É uma satisfação, né, estar aqui. Com certeza, com certeza. É o zelador que, vamos dizer assim, que ele recebe a primeira pancada, é o zelador, né? Então, em primeiro lugar, o zelador ele não pode ser fofoqueiro, né? Assim, os condomínios que eu trabalhei, assim, né, eu procurei ser sempre profissional, né? Sempre levar as reclamações para o síndico, sempre levar algumas pautas na manutenção, algumas coisas, tudo para o síndico, né? Porque é difícil, né? Às vezes você se tratar com pessoas, se você não souber conversar, você já causa um desentendimento, né? E essas reclamações eram registradas em livro de ocorrência? Como que era feito? Não, geralmente essas conversas, assim, quando você chega de manhã num condomínio, a primeira coisa que você faz, o zelador, você vai lá, faz uma vistoria em tudo. No meu caso era isso. Você faz uma vistoria em tudo. Tanto que eu ia começar a fazer os meus afazeres, era 9 horas, 10 horas da manhã. Por quê? Quando nesse condomínio que eu trabalhei, né, eu tinha 8 blocos. Então, eu começava de baixo e ia fazendo um por um. Só que nessa vinda, você fazendo vistoria, vendo o que precisava fazer, o que não precisava fazer, você se deparava com muitas pessoas, e muitas pessoas idosas, muitas pessoas iam para trabalhar. Então, ali, você já tinha o primeiro contato com o morador, né? Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Você já tinha um cronograma já de trabalho para poder fazer todas as vistorias, isso, manutenções preventivas já. Isso, correto. Né? Então, nessa parte, assim, a gente, através da conversa, porque muitas vezes a conversa com o zelador, pelo menos no meu caso, né? Eu não conversava muitas vezes sobre o condomínio, às vezes a gente conversava coisa pessoal, então a pessoa ela se tornava assim, um pouco assim que
amiga da gente. Então, automaticamente, sempre surgia alguma reclamação, alguma coisa, né? E quando vinha alguma crítica sobre o síndico, eu absolvia. Eu não como que eu vou falar? Não passava para frente, assim. Sim. Uma crítica para o Você síndico. absorvia e não dava importância. Não é que eu não dava importância, né? Eu avisava o síndico, ó, está acontecendo tal coisa. E Você eu comunicava que tinha reclamações sobre isso, exatamente. Então, eu deixava ele ciente desses tipos de situações. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta antes de passar para o Rones. Se existiam muitos convites para você reparar as unidades exclusivas do prédio. Vamos supor, surgiu um problema, o morador pedia para você olhar para ele lá. Bom, nesse caso aí, eu procurei sim, conhecer bastante os apartamentos. Eu procurei conhecer a parte interna, hidráulica, elétrica, tudo, para passar a informação para o morador. Eu não fazia o trabalho porque já não era a minha função. Minha função era cuidar do condomínio, né? Algumas coisas eu passava ou para um conhecido, ou procurava saber quem tinha uma indicação de um eletricista, um encanador, alguma coisa assim, certo? Tinha situações que o morador, assim, fora do meu horário de trabalho, ou seja, num sábado depois do meio-dia, Sr. Robson, eu preciso que você vá no meu apartamento assim, se você conhece, eu gostaria que você fosse, porque eu confio na sua pessoa, você está aqui há bastante tempo, e eu confio na sua pessoa. Tá, tudo bem, está fora do meu horário de trabalho, né? Eu acho que não tem esse problema de fazer esse trabalho. Perfeito. Boa tarde a todos. Meu nome é Rones, sou síndico há 6 anos e há 4 síndico profissional. Bom, é importantíssimo mesmo hoje você ter um bom zelador hoje no seu prédio. Em nosso caso, na minha administração, eu tenho toda semana, na segunda-feira, início da semana, uma reunião com a minha equipe. E o zelador ali senta comigo ali no escritório e nós relatamos o que aconteceu na semana anterior e vamos planejar essa semana seguinte. Então, assim, zelador não pode ter, né, Robson, como você mesmo falou, não pode ter aquela afinidade com cada morador. Por quê? O profissionalismo é até ali. Lá no nosso condomínio, nossos zeladores, ele tem várias demandas, conforme o Robson falou. Ele faz aquela vistoria geral, né, no condomínio, porque há muitas demandas, né? Nós temos piscina, salão de festa, às vezes vem de uma festa de final de semana, tem aquela correria toda, então o zelador é a peça fundamental ali que vai fazer essa primeira varredura, né, e trazer até ali para nós o que está acontecendo. A partir daí, vamos planejar o que nós vamos fazer, certo? Então, assim, é fundamental mesmo o profissionalismo nessa área e, assim, a cada dia, a cada ano, nós estamos capacitando os nossos em treinamentos. Nós fazemos. Tanto é que eu tenho apoio hoje da administradora, apoio jurídico nas orientações certinho, como e devemos fazer diante desse fato. Perfeito. Bom, queria agradecer o Rones e o nosso zelador aqui, o Robson, né? Tá? Vou chamar agora outros convidados, tá? Beleza, uma salva de obrigado. palmas para eles. Bom, a pauta seria para Ana Carolina, detetiza controle de pragas com reservatório de água. Tá? Boa tarde a todos. Eu sou da Dedetiza. Estamos no mercado há 40 anos. Então, aqui eu quero ressaltar 2 assuntos, né? Um que foi mencionado agora há pouco, que é a respeito de controle de pragas e vetores urbanos, né? E a outra área que nós atuamos também, que é a limpeza de reservatórios de água, caixa d'água, aljibres, né? Então, assim, a dedetização é um ponto muito importante, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, que está uma proliferação muito grande de escorpião, né? Então, assim, os condomínios fazem, né? Nós atendemos condomínios que fazem trimestral, outros que fazem semestral,
né? Porque realmente fazer uma dedetização mensal é difícil, né? Ter o caixa para estar fazendo essa dedetização mensal. Mas é importantíssimo estar fazendo pelo menos a cada 3 meses, que vai estar sendo feito ali a rede de esgoto, que é o local por onde o escorpião, as baratas, né, o principal local que eles têm acesso aos ambientes, né? E nós dizemos assim que o escorpião ele vem pelos 3 As, tá? Que é o acesso, a alimentação e o ambiente. No caso, a alimentação do escorpião é barata. Passando ali na rede de esgoto, vai estar eliminando o foco de barata, consecutivamente o escorpião. O acesso é muito importante também, né? Não é somente a dedetização, tem a medida preventiva também, que é muito importante os condomínios se atentarem para isso. Nas redes de escoamento de água externas, colocar grelha, colocar a tela, né, nessas grelhas para o inseto não ter o acesso, portas, né, vamos colocar assim de salão de festas, vedar embaixo dessas portas para eles não entrarem, né? Nos banheiros, colocar não é tela. Hoje, na loja de material de construção, eles vendem uma peneirinha que você coloca dentro do ralo, porque muitas das vezes as pessoas... Isso, ele é uma tela, é uma peneirinha mesmo, ele é redondinho, você abre ali o ralo, coloca essa peneirinha e fecha, porque antigamente a gente usava muito isso, olha, coloca o ralo, abre e fecha, deixa sempre fechado para o inseto não subir, mas não é suficiente, às vezes a pessoa vai fazer ali a limpeza, abriu para poder tirar a água e esquece de fechar. E o inseto está tendo acesso por ali, tá? É por onde tem muito problema. E na dedetização vai estar sendo passado o veneno, fica o residual, que ele vai continuar ativo, vai continuar combatendo o inseto por mais tempo. Entrou um inseto, ele vai morrer com aquele residual, tá? Agora, o ponto importante, né? Sim. Tá. Agora, um ponto importante também é a higienização das caixas d'água, tá? Que ela deve ser feita semestralmente, né? E nós investimos muito nessa parte de higienização de reservatórios de água, porque nós sabemos que, para condomínio, é complicado ficar um período sem água. Olha, pessoal, vão estar higienizando as caixas d'água, não abre torneira, não dê descarga, porque se não entra ar na tubulação, depois não sai água. Então, assim, é complicado lidar com o horário de cada um. Tem pessoas que falam, não, eu não posso ficar sem água à tarde porque eu tenho isso, cada um tem sua rotina no condomínio. Então, nós investimos em um equipamento, é um robô. Inicialmente, ele foi exigido para nós através de uma empresa multinacional que nós atendemos aqui no Mato Grosso do Sul, no estado de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nós atendemos essa empresa e ela exigiu da nossa parte esse equipamento para higienizar sem esvaziar os reservatórios. Então, o nosso aparelho ele faz a higienização através de sucção. Ele vai fazer a sucção de toda a sujeira da parte lateral e de baixo ali dos reservatórios de água, sem comprometer o abastecimento de água. Olha, se for um reservatório que não tiver com lodo, né, se é feita a limpeza periódica, ele limpa 100%.
Isso eu posso, nós comprovamos através dos vídeos, né? Eles fazem os vídeos durante a limpeza, como estava e como fica posteriormente, né? E o papel do zelador também é muito importante. Eles acompanham nossa equipe, né, para ver como está sendo feita a limpeza, mas nós fazemos o relatório para comprovar a limpeza do reservatório. Se ainda assim o condomínio quiser essa comprovação, nós temos uma empresa que faz a análise da potabilidade da água, tá? Então, pode estar sendo feita. Aqui é? Concessionária é? Aqui tem água. Sim. Na verdade, a água que vem, ela vem suja. Olha só, eu vou falar um caso de um condomínio que nós fizemos a higienização há 2 semanas. E o síndico entrou em contato, olha, vem aqui dar uma olhada aqui no bloco 2, tá? Apareceu uma sujeirinha no fundo já. Então, foi constatado que foi a água da rua que abasteceu ali e já veio suja. Mas como que é feito? Sempre a água da rua ela já vai direto para o aljibre. Primeiro abastece o aljibre e o aljibre abastece as caixas. Por isso é necessário primeiro fazer a limpeza do aljibre. Tá? Não adianta falar, eu vou só limpar as caixas e não vou limpar o aljibre. É besteira, porque a água suja vai sujar todas as caixas e vai comprometer o trabalho lá. Né? Dá para fazer tanto o aljibre quanto as caixas d'água. Tá? Dá para fazer com esse aparelho. A gente manda um comunicado só para os moradores terem a ciência de que está sendo feita a limpeza dos reservatórios de água. Não como antigamente a gente enviava, olha, que vai ficar sem o abastecimento de tal hora até tal hora, não abram torneiras, né? Já não se utiliza isso. Né? Inclusive, tem um condomínio que o zelador ele já tem uma certa idade e ele não quer aceitar. Semana que vem eu vou lá, eu falei, eu vou e pessoalmente com o equipamento mostrar para o senhor como que é, para o senhor mudar a ideia. Vamos facilitar, né? Porque a ideia é essa, é facilitar o nosso trabalho, facilitar para o síndico, para o zelador, para os moradores, né? E ele está tendo a higienização com mais regularidade, que às vezes tem condomínio que fala assim, eu vou demorar um pouco mais porque é muita dor de cabeça, né? Essa questão de estar higienizando o reservatório e deixar de abastecer ali os moradores, né? Também é limpa. Lateral e fundo. Se vocês quiserem ver, eu tenho um vídeo aqui de trabalhos que nós fizemos recentemente em condomínios e mostra como que é feita a limpeza, o antes e o depois. Tá. Joder. Boa tarde, é um prazer estar aqui pela primeira vez. Agradeço a Simone, né, que fez o primeiro contato, a Fernanda, e por esse momento aqui, a nossa empresa também surgiu de uma necessidade, né? A nossa empresa Center Service se tornou em serviço. Hoje nós utilizamos um produto, o Enzelimp, né, que complementa aqui, estou com vários companheiros da área, né, complementa o nosso trabalho, principalmente no controle de pragas, né? O Enzelimp nada mais é do que uma bactéria, né, que elimina resíduo orgânico nas caixas de gordura, nas fossas, né, nas instalações de esgoto, instalação sanitária, pia, ralos, vasos sanitários, né? Tudo com o intuito de eliminar resíduo orgânico acumulado naquele setor. Eu conheci esse produto tem 10 anos atrás, ainda como primeiro mandato de síndico, onde a gente fazia as limpezas, né, da caixa de gordura, e meu condomínio ainda tinha muita mata em volta e a gente descartava, né, fazia um buraco lá do lado e, né, fazia todo esse trabalho. Hoje não é permitido mais, e constantemente a gente fazia a limpeza das caixas de gordura usando soda, diabo verde, que a gente acha no mercado, né?
e isso nós sabemos que é uma contramão. A soda, junto com a caixa com gordura, né, ela provoca uma reação química, ela empedra dentro da tubulação. Eu perdi 4 caixas de gordura no condomínio. Empedrou todinha a tubulação. E fizemos novas caixas, aí eu conheci esse produto, foi até um japonês que me levou na época, e ele foi embora para o Japão e ficou esse produto. Busquei a fábrica, ela é nacional, é aqui em Porto Alegre, né? E aí eu comprei, e aí eu falo com um companheiro síndico, com outro, aí a gente foi, né, levando essa oportunidade aí. O grande conforto do EasyLimp é que você aplica ele durante uma semana, ele vai alimentar daquele resíduo e vai transformar em água. E você vai fazer a drenagem da caixa e ela vai para a natureza como água. Lógico que aquele resíduo sólido, né, pode tereré, arroz, feijão, aquilo lá tudo é retirado. Principalmente hoje nas caixas de gordura, hoje são de telinha, né? Mas na residência a gente não tem mais aquelas caixas. Hoje a legislação exige que seja de material PVC. Até os grandes condomínios hoje, MRV, não se faz mais caixa de gordura de concreto. Tem que ser tudo de PVC. Então facilita o trabalho. Eu vejo que ajudou muito porque quando é feita a detetização que temos que fazer no condomínio, tem alguns condomínios que é um festival de barata no condomínio, né? Então, justamente no controle de pragas, né? A gente complementa aqui. Que as baratas, quando você detetiza, dependendo da tubulação, elas se escondem naquele meio daquela tubulação, porque ali tem alimento para ela. Ela vai ficar ali um período, depois você volta, abre a caixa de gordura, está lá as baratas de novo. Então, isso ajuda muito nessa eliminação de resíduo, principalmente nas tubulações. Outra situação muito séria nós estamos deparando já aqui em Campo Grande é com relação aos resíduos acumulados nas brumadas dos nossos prédios. Tá? Nós temos condomínios nossos aqui que já tivemos que limpar a tubulação e como se eliminar resíduo orgânico em tubulações em brumadas. É uma bactéria. Então, esse produto ele vem ajudar muito, junto com os parceiros aqui de controle de pragas com relação a isso. Então, eu vejo aí quem é síndico hoje no condomínio vertical, ou cedo ou mais tarde, não vamos ter problema já com isso. Então, basta você aplicar uma vez na semana e deixar a bactéria ela agir, né, eliminando aquele resíduo. Então, hoje, nós começamos comercializando e hoje nós prestamos serviço, porque o condomínio tem mão de obra restrita, né? É o zelador, é o pessoal da portaria, os serviços gerais, ele não vai parar para ficar jogando a bactéria toda semana. Então, nós estamos lá no condomínio toda semana, fazendo a aplicação, a drenagem e a limpeza das caixas de gordura. Tá? O futuro é a bactéria. Você pode ver, vemos aí, temos bactérias, nós temos aí a superbactéria, que é justamente para funerária. Existe isso, não pode mais jogar resíduo, né, funeral na rede mais. Temos bactéria também para caixa-sal das oficinas mecânicas. O pessoal lava, né, as peças e tudo, não pode ir para a natureza mais. Então, tem uma bactéria específica para isso. Então, o futuro nosso é uma bactéria que controle de resíduo, né? O EasyLimp, a primeira bactéria que surgiu a partir da tecnologia hoje, foi na Segunda Guerra Mundial. No ambiente de combate que surgiu as bactérias para eliminar resíduo da guerra. Imagina quantos combatentes, né? Quantos banheiros existiam naquela época e tinha que ter desenvolvido uma bactéria para eliminar aquele resíduo. Então, foi nas grandes guerras que surgiram esse tipo de controle aí. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês, tá? Obrigado.